dia, bom dia. Bom dia. Pega água aí pra mim, mãe. Gente, bom dia, então. Olha só, na nossa aula de hoje, nós vamos estar abordando dois conteúdos, um de sociologia e outro de filosofia, tá? Espero que a gente consiga otimizar o tempo para que a gente possa estar falando sobre esses dois filósofos, tá? Na verdade, traz a garrafa, mãe. Na verdade, quando a gente fala de Karl Marx, toda vez que a gente aborda, né, o conteúdo de Karl Marx, acaba sempre se tornando, principalmente hoje em dia, que o pensamento de Karl Marx é algo que vem à tona, né? As pessoas falam de Karl Marx sem ter muito conhecimento sobre o que ele falou, sobre o que ele pensou e sobre o que ele deixou escrito. Todas as vezes que eu vou falar sobre Karl Marx, o seu pensamento, né, como sociólogo, como filósofo, eu gosto de destacar uma coisa, deixar uma coisa clara. As pessoas às vezes criticam o pensamento de Karl Marx, né, principalmente no período do século XXI, no período do século XX. Só que a gente tem que entender o seguinte: Karl Marx, um filósofo, sociólogo, né, ele se encaixa nessas duas vertentes. Ele tanto é estudado dentro da filosofia como dentro da sociologia. Ele faz uma análise, né, dentro do seu conteúdo, dentro do seu pensamento. A análise que é feita por ele é uma análise relacionada a uma sociedade pós-revolução industrial, uma sociedade relacionada principalmente com uma questão de relação de trabalho muito próxima a uma ideia heterogênea, no sentido de que não existíamos uma diversidade que existe, por exemplo, hoje dentro da nossa sociedade. Então, a análise que foi feita por Karl Marx foi, foi muito bem feita, porém, naquela sociedade. Era aquela sociedade que tinha aquelas características. Então, não dá certo a gente pegar o que pensou, o que falou, o que idealizou Karl Marx naquele período e encaixar na nossa sociedade atual, porque não vai dar certo. São coisas diferentes. Não tem como dar certo, são coisas diferentes, ok? Então, quando você começa a observar uma pessoa criticando, né, o pensamento de Karl Marx e falando qualquer coisa relacionada ao pensamento de Karl Marx na atualidade, mas assim, relacionando com você, o que ele falou não se encaixa na sociedade de hoje. Claro que não, porque ele não falou para a sociedade de hoje, né? Ele falou para aquela sociedade, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar em relação quando abordamos o conteúdo e o pensamento de Karl Marx é isso. Entendermos que o que ele falou naquele período está relacionado para aquele período. E aquela sociedade foi muito bem analisada por ele. Então, vamos começar aqui a ver direitinho o seu pensamento. Qualquer dúvida, qualquer que for surgindo aí, vocês vão falando, tá, gente? Apareceu aí o Data Show, sim, né? Primeira coisa, né? Karl Marx, quando ele fala de filosofia, de sociologia, ele fala que o objetivo, no entendimento dele de filosofia, né, não é que ele tinha que explicar a realidade. Ou seja, a filosofia, para ele, não estava estabelecida em um local, ela não tinha o objetivo de explicar aquilo ali. Pelo contrário, para ele, o objetivo mesmo da filosofia era fornecer o conhecimento para realizar uma revolução social. Então, a filosofia de Marx é conhecida como a filosofia da praxe, ou seja, a filosofia da ação. Ou seja, eu busco conhecimento, eu tenho contato com esse conhecimento, e esse conhecimento vai fazer com que eu, o meu grupo, a minha sociedade, o meu entorno, se situe em relação e possa tomar
medidas. Quais são essas medidas? A revolução social. Porque quando a gente consegue analisar nessa sociedade do século XVIII, século XIX, né, era uma sociedade muito, muito desigual, né? Era uma sociedade com características, não que a nossa sociedade seja muito igualitária, né? Mas assim, as desigualdades eram exacerbadas naquele período, muito grande, tá bom? Então, Karl Marx ele busca encontrar uma saída para aquilo que nós entendíamos como uma sociedade justa, igualitária, positiva. E aí, hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos do pensamento de Karl Marx. E o primeiro deles é o materialismo histórico. Tá? Então, normalmente, quando a gente busca ou encontra algum conteúdo, alguma situação de Karl Marx, eles falam um pouco sobre esses conceitos sem explicar muito bem o significado deles. Então, vamos tentar entender a primeira coisa. O que Karl Marx queria dizer com materialismo histórico? O que era isso, né? Segundo Karl Marx, né, no entendimento dele, todas as vezes que você vai fazer uma análise, e aí nesse sentido, falando já de uma análise sociológica, né, uma problemática dentro da sociedade, do entendimento dos problemas e dos reflexos dos movimentos sociais como um todo, o materialismo histórico ele vai conseguir e vai afirmar que todos os elementos de uma vida, né, da sociedade, elas estão relacionadas às suas causas materiais. Ou seja, para ele, a sociedade se explica por sua estrutura econômica. Ou seja, o entendimento da sociedade se dá através do sistema produtivo. Nós vimos, por exemplo, nós já falamos já de outros sociólogos, né? E aqui falando de Karl Marx no sentido sociológico, quando ele vai fazer uma análise da sociedade, quando ele vai pensar sobre essa sociedade, a primeira coisa que ele fala e a primeira coisa que ele tem o intuito é de compreender essa sociedade, explicar essa sociedade a partir do quê? A partir do econômico, a partir do sistema produtivo. Tá? Então, por isso que fala assim, materialismo histórico, né? Ou seja, a história que permeia-se, que inicia-se, da onde? Das relações econômicas. Então, para ele, entender a sociedade não passa, por exemplo, pelo uma troca social, não passa no sentido de no entendimento das relações do pensamento individual de cada um, não. Para ele, esse entendimento dessa problemática social, ela vai se dar através das relações dessas que se dão através do sistema produtivo. Aí ele fala assim, ó, que tudo que é feito dentro da nossa sociedade, do nosso social, né, das nossas relações, das nossas trocas sociais, pode mudar. Por exemplo, a política, a religião, a cultura, a medicina, o diário, o vestuário, tudo que é social, tudo que é contato, tudo que é troca dentro da nossa sociedade, ela é um reflexo do modo de produção da nossa economia. Então, a nossa política ela está influenciada pela economia, a nossa religião ela está influenciada pela economia, a nossa cultura, tudo que está relacionado à sociedade, ela vai passar pelo modo de produção. Então, ele termina, né, falando sobre essa questão de materialismo histórico, ele fala assim, olha, não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas pelo contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Ou seja, o homem vai pensar a partir da influência que ele recebe pela economia vigente dentro da sociedade a qual ele pertence. Então, essa consciência, segundo Karl Marx, ela é formada por essa influência. Tá? Então, o materialismo histórico, dentro do pensamento de Karl Marx, ele vai afirmar que tudo aquilo que a gente pensa e a maneira como nós temos que entender a sociedade
esse entendimento ele tem que ser construído através de uma visão pelas relações de produção. Relações essas que, segundo Karl Marx, vão se dar através da luta de classes. Tá bom, gente? Um cafezinho aqui, né, pra gente ir acordando. Aí ele fala assim, ó, luta de classes. Tranquilo, gente, o entendimento de materialismo histórico. A gente vai assistir um videozinho curtinho, aqueles videozinhos que tem aquelas montagens que eu separei, que ajuda bastante a gente entender essa questão da luta de classes. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Luta de classes não, materialismo histórico. Deixa eu copiar aqui, peraí. Peraí. Deixa eu ver se é esse aqui. A internet está meio lenta hoje. Na verdade, não é que a internet está lenta. Não, esse aqui é do mais-valia. Deixa eu ver aqui o outro. Espera aí, gente. Bom dia para quem está chegando aí, hein? Vamos. Tá. Então, falei sobre materialismo histórico, né? E vamos aqui assistir um videozinho de 3 minutos que tenta, nesse materialismo histórico, ele complementa aquilo que nós falamos aqui agora. Deixa eu compartilhar aqui. Depois eu vou deixar o link para vocês, se quiserem fazer a sessão em casa. Apareceu o vídeo aí para vocês? Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. É chegada a hora de conhecer o último dos chamados 3 porquinhos da Sociologia Clássica. Com vocês, Karl Marx. Este autor, diferente dos outros 2 que conhecemos, é muito falado nas redes sociais. Infelizmente, muito se fala, mas pouco se estuda do autor. E é com essa motivação que iremos conhecer os principais pontos da teoria sociológica de Marx. Antes de tudo, o mais coerente é apresentarmos o modo como Marx percebe a realidade, o materialismo histórico dialético. Para isso, vamos por partes. Primeiro, vamos entender o que significa dialética. Dialética é um método, uma ideia bem antiga, presente desde os filósofos clássicos gregos. Contudo, a referência da dialética marxiana é da dialética hegeliana. Para Hegel, ao contrário dos filósofos metafísicos, que acreditavam que as coisas possuem uma essência imutável, as coisas estão em constante movimento. Mas por quê? As coisas estão em constante movimento ou transformação porque tudo é intrinsecamente contraditório. Ou seja, a existência contém em si a sua própria negação. Isso é chamado como princípio da contradição. Podemos exemplificar isso com o seguinte esquema: tese, momento de afirmação; antítese, momento da negação; síntese, momento da negação da negação. Ou seja, todas as coisas que aqui estão, na realidade, são uma tese. Ao mesmo tempo, todas as coisas possuem a sua negação, a sua contradição, portanto, a sua antítese. O encontro entre essas duas realidades distintas gera uma síntese, que não é nem uma coisa e nem outra. Muito complicado? Deixa eu exemplificar assim, ó. Um ovo de galinha é uma tese. Dentro, há a gema e a clara, coisas que são totalmente diferentes e distintas do ovo visto de fora. A junção entre o ovo e a clara e a gema gera um pintinho, que não é uma coisa nem outra. Deu para sacar? Marx se apropria dessa ideia da dialética, desse eterno movimento entre contrários, e aplica na materialidade da história humana. Como assim? Toda a teoria marxiana tenta explicar como que os seres humanos viveram ao longo da história. Na concepção dele, a resposta para entender esse processo está na vida material humana, ou seja, nas coisas que podemos pegar. Deste modo, ele tenta compreender como que, vivendo, utilizando da vida material, chegamos onde chegamos. A partir da dialética, Marx elabora os 5 passos seguintes que demonstram uma aplicação do materialismo histórico dialético. Primeiro, os homens devem estar em condições de viver e fazer história. A primeira realidade histórica é a produção da vida material. Segundo, tão logo a primeira necessidade é satisfeita,
A ação de satisfazê-la e o instrumento já adquirido para essa satisfação criam novas necessidades. E essa produção de necessidades é o primeiro ato histórico. Terceiro, os homens, renovando sua vida, criam outros seres humanos, se reproduzem, ou seja, constituem a família. Quarto, as forças produtivas, ou seja, os instrumentos e a organização social em que nos encontramos, determinam o estado social, uma maneira de viver em sociedade. Quinto, somente após todos esses passos é que o homem tem consciência da sua existência social. A consciência nasce da necessidade, da existência de intercâmbio com outros seres humanos. A consciência é, desde o seu início, um produto social. Analisando esses 5 pontos, temos então o seguinte esquema: tese, matéria, natureza. Antítese, pensamento, trabalho. Síntese, sociedade e história. Dito isso, compreendemos a dialética, princípio que orienta toda a construção teórica de Marx. No próximo vídeo, iremos conhecer a noção de trabalho e o que são a infraestrutura. Nossa, professor, parece que ficou mais confuso do que antes, né? Quando a gente fala sobre essa questão do materialismo histórico. O vídeo, ele complementa aquilo que nós estávamos falando em relação à ideia, né, do pensamento e da construção de um todo, porque ele fala sobre o conceito de dialética, mas relacionado ao pensamento de Karl Marx, ok? Então, na ideia de materialismo histórico, nós entendemos essa construção do pensamento através dos ciclos econômicos. E a construção desse pensamento social, ele só vai se dar através desses pontos divergentes, né, que sempre vão estar relacionando e transformando novas relações, novas sociedades. Quando a gente falou ainda sobre síntese e antítese e processo dialético, lá com Aristóteles ainda, mesmo que essa visão de Karl Marx seja uma visão um pouco diferente, tá? Vamos compartilhar aqui, voltando para o nosso... Então, primeira coisa, né? Karl Marx vai entender e vai valorizar muito essa sociedade, partindo sempre do ponto do materialismo histórico, que é entender que a construção da história de uma sociedade, seja ela em qual período seja, ela se dá através dos ciclos econômicos, dos modos de produção. E aí ele vai falar o seguinte, ó, toda vez que a gente fala de sociedade, de história como um todo, nós sempre vamos estar falando sobre luta de classes. Essa luta de classes, ela entra muito dentro desse processo dialético, no sentido do encontro, do embate, da síntese e da antítese, né? Delas estarem ali se debatendo em constante construção. E essa luta de classe, ela vai se dar dentro da sociedade como um todo, entendida por Karl Marx, né? Então ele fala assim, primeiro, né? Partindo do conceito do materialismo histórico, a gente entende que a sociedade, explicar a sociedade, para Karl Marx, sempre vai se dar através da economia. Ele fala que em qualquer período da história, independente do período, né, ao longo da história, não só daquela sociedade do século XVIII e XIX analisada por ele, o trabalho, né, ele sempre vai estar presente dentro da sociedade, porém ele nunca vai ser, desde o momento que surgem as primeiras sociedades, né, ele não está falando sobre a formação daquele período onde os seres humanos viviam ainda em tribos, mas desde o momento que surge a primeira sociedade, ele vai afirmar que o trabalho, né, e os frutos desse trabalho, muito mais do que o trabalho, os frutos, eles nunca foram divididos de maneira igualitária, né? Toda a sociedade humana, né, sempre foi se estruturada em termos de diversidade de grupos relacionados à economia. Então, observe, ele fala o seguinte, ó, ele não está falando daquela sociedade nômade que existia ainda lá no período da pré-história, não. Ele está falando sobre, a partir do momento que surge a primeira sociedade, essa sociedade ela vai ter trabalho, porque o trabalho é uma característica do ser humano, porém, esse trabalho ele não vai ser nunca os frutos, né? O que se rende desse trabalho nunca vai ser dividido de maneira igualitária, nunca, tá? Então, sempre vamos ter
membros da classe superior e membros das classes inferiores, né? Quem pertence a essa classe superior sempre estava relacionado ao bônus e a classe inferior ao ônus, né? Então, os primeiros são os que dominam e os segundos são os que são dominados. Então, para Karl Marx, a história da humanidade é uma história de luta de classes, de dominados, dominantes e dominados. E é interessante que ele fala o seguinte, nesse processo revolucionário, o dominado, aquela pessoa que é dominada, como ela está alienada, né? Ela muitas vezes não consegue compreender esse processo da sociedade como um todo, ela não quer acabar com o processo de dominação. Ela não quer que todo mundo tenha acesso a coisas, vamos dizer assim, igualitárias, que essa sociedade se construa de uma maneira igualitária. Não, aquele que é dominado, o sonho dele é se tornar o que domina, o carrasco. Ele não pensa no grupo, ele pensa de maneira individual e ele fala assim, quero mudar de vida. Mas ele não pensa, vamos mudar a sociedade. Não, ele fala assim, não, eu quero me tornar o carrasco, eu quero me tornar a pessoa que domina. Então, se a gente começa a analisar ao longo de toda a história, né, sempre teve o homem livre e o escravo, teve o patrício plebeu, o senhor, o servo, o mestre, o companheiro, ou seja, o opressor e o oprimido, tá? Em qualquer momento da história, nós vamos ter o opressor e o oprimido. E o processo de alienação, que nós vamos falar ainda, faz com que o oprimido queira se tornar o opressor. Muito difícil. E a ideia de Karl Marx, né, é acabar com esse processo de opressor e oprimido. Ele quer que todo mundo, de certa forma, tenha acesso igual aos frutos do sistema de produção. E ele fala muito sobre essa relação de luta de classe, e ele entende que isso permaneceu e esteve presente na história de toda a sociedade humana, né? São pontos antagônicos aí. Então ele fala assim, ó, essa sociedade burguesa, né, ela vai surgir das ruínas da sociedade feudal, que de maneira alguma vai acabar com o antagonismo de classes, né? Só que ela vai estabelecer novas classes. Se lá no sistema feudal nós tínhamos o servo, o senhor feudal, agora nós vamos ter dentro dessa sociedade dividida em classes que vão estar o tempo inteiro se defrontando, que seria a burguesia e o proletariado, tá? O burguês, que é o dono da matéria, o dono do meio de produção, e o proletariado, que é aquele que vende a sua força de trabalho, tá? Então, para Karl Marx, o motor da história, olha o que ele fala, hein? Aquilo que faz com que a história se desenvolva, aquilo que faz com que as sociedades se movimentem, é a luta de classes. Esses pontos antagônicos, na sociedade analisada por ele, ele fala de burguesia e proletariado. Mas observe que ele fala que em qualquer momento da história sempre houve essa luta de classes, tá? Então, enquanto que a burguesia tinha os meios de produção, o proletariado só tem a sua força de trabalho, tá? Então, o proletariado ele precisa sobreviver e vende aos burgueses a sua força de trabalho em troca de uma quantia de dinheiro denominada. E ele sempre vai estar em uma posição de sendo subjugado, ok? E aí, o mais interessante a gente entender aqui em relação à luta de classes de Karl Marx é esse conceito de motor da história. A história, ela vai se movimentar por causa da luta de classes. É ela que faz essa relação, ok? Temos mais um videozinho pequenininho para elucidar. Deixa eu compartilhar aqui. Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático.
Esse canal é muito bom, tá, gente? Tem vários videozinhos mais relacionados à sociologia. Vocês podem assistir aqui de boa, aqui, tá bom? Depois eu deixo para vocês o link aqui no nosso bate-papo. Comentários. No último vídeo sobre Marx, compreendemos como ele percebe a história da humanidade. Agora, vale a pena aprofundarmos um pouco mais nessa discussão e entender como funciona o trabalho no capitalismo. Assim como todo modo de produção, o capitalismo também contém uma infraestrutura e uma superestrutura. Neste vídeo, iremos ficar com a descrição da infraestrutura capitalista. No próximo, iremos discutir a superestrutura. Existe uma famosa frase de Marx que fazemos questão de citá-la aqui. Abre aspas. Até hoje, a história de toda a sociedade é a história de luta de classes. Fecha aspas. Para Marx, a humanidade sempre foi dividida em dois grupos, dominantes e dominados. Ao longo do tempo, os dominantes ganharam características específicas, como os homens livres, os patrícios, os senhores feudais, os mestres de corporação, ou seja, na concepção de Marx, os opressores. E do outro lado, ao longo do tempo, os dominados ganharam diversos contornos. Os escravos, os plebeus, os servos, os aprendizes, enfim, os oprimidos. Não seria diferente no modo de produção capitalista, no qual os dominantes são chamados de burgueses e os dominados são chamados de proletários. Mas como acontece essa separação em dois grupos, segundo Marx? Ele dirá que essa divisão acontece por conta da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, posse privada daquilo que garante a vida material da sociedade em determinado contexto. De um lado, teremos os proprietários dos meios de produção, de outro, os não proprietários dos meios de produção. Para estes últimos, a única coisa que lhes resta é a própria força de trabalho, o próprio corpo, pois nada mais ele possui. Essa condição pode ser percebida em toda a história da humanidade, e por sua vez, também no capitalismo. Os burgueses são os donos das fábricas, dos instrumentos, das terras, das tecnologias que fazem parte da infraestrutura e que garante a produção material e sobrevivência da humanidade. Contudo, de nada adianta ter tudo isso e ninguém para trabalhar lá. Marx dirá que, por conta disso, foi retirado tudo o que os proletários possuíam, saberes, costumes, conhecimento técnico, e instrumentalizado para fora deles, ou seja, incorporado nas máquinas, fazendo com que só restasse para o proletário o seu corpo. Para não morrer de fome, esse sujeito vende a sua força de trabalho, o seu corpo, o seu tempo, para quem possui os meios de produção. É essa a base do trabalho no modo de produção capitalista. Alguém que possui algo contrata alguém que só possui seu corpo. Mas essa relação é tranquila e justa? Marx acredita que não. Ao perceber o funcionamento, ele identifica o seguinte fato: tudo aquilo que o trabalhador produz ao longo do seu dia de trabalho, apenas uma parte volta para ele na forma de salário. Como assim? Pensemos o seguinte exemplo: um trabalhador que produz camisetas e ganha 25 centavos por camisetas produzidas. Um dia, ele descobre que a camiseta que ele produz é vendida por R$2. Ora, para onde está indo os R$1,75 que resta? 30 centavos vão para custear a produção. O tecido, a máquina, a luz, a água, enfim, tudo que envolve a produção. E o lugar que vende a camiseta fica com 10 centavos por camiseta vendida. Nessa nova conta, temos R$1,35 que ficam para os donos do meio de produção. Esse restante, Marx chama de mais-valia, que podemos entender como o valor excedente da produção que fica com os donos do meio de produção. Assim sendo, o trabalhador produz muito mais do que aquilo que ele recebe. Marx, portanto, afirma que a relação de trabalho no capitalismo funciona em um sistema de exploração diferenciada dos modos de produção anteriores. Aqui, o trabalho é remunerado, parcialmente, pelo produto do seu trabalho. E é a mais-valia, ou seja, o lucro, que permite o dono do meio de produção investir mais no seu negócio, ampliar sua estrutura e empregar mais pessoas nesse sistema, tendo cada vez mais-valia para acumular. Você pode pensar, por que o trabalhador se submete a isso? Ora, ou é trabalhar assim, ou é morrer de fome. Enquanto a classe proletária não tomar consciência da sua condição e buscar uma revolução, as coisas continuarão deste modo. Principalmente porque, no capitalismo, o trabalho é alienado. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Até lá e tchau! Ok, deixa eu fechar aqui. Então, né, a gente resumiu com um videozinho aí a luta de classes, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui está o que encontrei na web. Eu uso o meu celular como webcam, né? Porque eu não encontro webcam para comprar, não tem. Em lugar nenhum. Em Linhares não existe webcam, lugar nenhum para comprar, nem na internet. E aí eu vou falando com vocês sobre qualquer coisa, aí de repente o Google não tem aquela ferramenta que ele busca sozinho, então eu faço alguma afirmação, alguma pergunta, ela vai e me responde, né? Eu falo assim, o que é materialismo histórico? Ela fala assim, aqui está o que é materialismo histórico. Engraçado. Gente, olha só, tranquilo então sobre esses dois conceitos, materialismo histórico e luta de classes? É muito importante que a gente entenda isso, tá? Espera só um pouquinho, deixa eu pegar um remédio aqui.
Desculpa, gente, eu tava muito entupido. Vocês sabem que eu sou viciado em Neossuro, né? Ah, tranquilo esses dois conceitos? Se a gente não entender esses dois conceitos, a gente não entende nada, hein? De Karl Marx. Vamos lá. Então, agora, nós vamos falar um pouco sobre essa questão do entendimento dele relacionada ao trabalho e à mais-valia. O vídeo anterior já falou um pouco sobre a mais-valia, né? E como um termo geral de todo, muito do pensamento de Karl Marx vai estar relacionado com esse conceito de mais-valia. Nossa, eu estou muito entupida. Vamos lá. Primeira coisa, então, que é afirmada por Karl Marx é: o sistema econômico capitalista é um sistema econômico injusto, porque ele fala que toda riqueza que é produzida pertence aos trabalhadores, porque tudo é produzido por esses trabalhadores. Tá? Então, ele fala que um sistema de exploração injusto. Né? Então, essa riqueza que a empresa lucra, que o burguês, né, tira sempre, né, em cima do trabalhador, é aquilo que Karl Marx vai chamar de mais-valia, que é aquilo que nós vimos no vídeo anterior ali, né, que é o excedente do trabalho, né? Ou seja, eu estou ali produzindo, trabalho ali produzindo chaveiros, eu ganho, sei lá, R$ 1 por dia, mas a minha produção gira em torno de R$ 10 de lucro que eu faço, né? Então, para onde vão os outros R$ 9? E aí Karl Marx fala que esse excedente vai para o empresário. Essa sobra da exploração, então, Karl Marx chama de mais-valia, né? Que é aquilo que sobra para o empresário, e para Karl Marx, no entendimento dele, isso seria um processo de exploração injusta da classe proletária. Então, para Karl Marx, a mais-valia sempre vai ser um roubo, porque essa sobra, no entendimento de Karl Marx, pertence aos trabalhadores e não à classe dominante, que seria a classe burguesa, né? Então, para Karl Marx, essas classes sociais no capitalismo, né, elas sempre vão ter posições diferentes e vão ter objetivos diferentes, né? Uma é exploradora e a outra é explorada, uma é opressora e a outra é oprimida. Não tem meio termo, é branco e preto por aí, aqui nesse sentido, tá? Essas relações de trabalho da mais-valia sempre vão se dar dessa forma. Então, o que é bom para uma parte não é boa para outra. Gente, espera só um pouquinho que meu interfone está tocando aqui. Ah, gente, desculpa, pelo amor de Deus. Então, essa mais-valia é uma relação deles, ok? Esse entendimento se dá muito através dessa questão. E aí, Karl Marx vai falar um pouco sobre o processo de alienação, tá? Ou coisificação. A gente tem que entender esse conceito também. O conceito de mais-valia ficou claro para todo mundo que está aí assistindo agora? Tá claro? Então vamos continuar, hein? O que seria esse conceito de coisificação ou processo de alienação? Como que funciona isso, né? O trabalhador tem o seu salário, né? Que de certa forma vai sustentar ele e a sua família, enfim, né? E querendo ou não, essa relação do salário, ela se dá muito pela lei da oferta e procura, ok? Então um procura, o outro se relaciona e tal. Mas assim que eu terminar aqui, eu vou aí, tá bom? Então, de qualquer forma, o trabalhador, né, ele perde a sua identificação de trabalhador. O que ele está querendo dizer com isso? Ele não é mais tido pelo sistema capitalista como um indivíduo, como um ser humano, né? Ele é visto como uma substância, ou seja,
ele só tem o objetivo de receber o seu salário. Ele deixa de ser um indivíduo e passa a ser uma coisa. Por isso que a gente chama de coisificação. Na relação do trabalho, então, o trabalhador perde a sua identificação com o seu próprio trabalho, né? Querendo ou não, ele passa a ver no trabalho não aquela atividade que o torna o grande homem, um ser superior aos animais, mas é apenas um meio de subsistência, do qual ele tira o salário do fim do mês. Então ele está ali fazendo aquela coisa de maneira automática, e aí não tem criticidade nessa relação, tá bom? Não tem relação nenhuma e não tem criticidade nesse conceito. E aí, essa alienação vai se dar de que forma? Nesse processo de construção, o trabalho ele vai perdendo, né, o conceito do próprio trabalhador, porque ele não faz mais parte dessa sociedade, né? O trabalhador ele não se realiza no seu trabalho. É aquele conceito de alienação que você acorda de manhã e fala assim: estou indo trabalhar. Aí você vai, né, trabalhar. Você odeia aquilo, mas você vai. Por que que você vai trabalhar? Porque você precisa do salário no final do mês para você comprar um celular, ok? Então você odeia trabalhar, né? Você tem um sentimento de sofrimento ao ir trabalhar, né? Você não desenvolve aquilo que você gosta de desenvolver, você fica exausto, você fica mentalmente deprimido, né? E aí você trabalha, aí no final do mês o que acontece? Você recebe seu salário. Aí você fica feliz da vida, compra um celular. Aí daqui a pouquinho você enjoa do celular. Aí agora você quer comprar uma viagem. Aí você continua trabalhando naquele sofrimento todo. Então, esse processo de alienação, ele vai se dar exatamente nesse sentido. De que eu trabalho, mas eu não me identifico com esse trabalho. Ok? Eu sou triste. É aquela ideia do happy hour que a gente faz, né? O que é o happy hour? As pessoas trabalham, e depois saem daquelas 8 horas que foram ruins e vão para um local tentar esquecer do que é o trabalho, porque o trabalho faz esse processo de alienação. Ok? As pessoas são oprimidas por esse trabalho. Então, o trabalhador, ele só se sente à vontade no seu tempo de folga. O trabalho, ele não é voluntário, né? É imposto. O trabalho é algo forçado. E é nesse sentido que ele acaba ganhando esse conceito de alienação. Então, nós temos aqui o conceito de coisificação, que o trabalhador deixa de ser uma pessoa e ele é relacionado única e exclusivamente pelo seu salário, ok? E nós temos aqui outro conceito, que é quando o trabalhador sofre muito com a ideia, nesse processo do trabalho, ele se relaciona e não é algo voluntário, é algo imposto pela nossa sociedade, tá bom? Assistir aqui, deixa eu encontrar aqui. Espera um pouquinho, último videozinho para a gente terminar a nossa aula de hoje. Mazinho, eu tô terminando aqui, 5 minutinhos só. Espera um pouquinho, gente. Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. O último vídeo de Marx não poderia falar de outra coisa senão alienação e ideologia. Prepare-se porque as ideias são de explodir a cabeça. Comecemos com a ideia da alienação. Como vimos no vídeo passado, no capitalismo existem os burgueses e os proletários, sendo que para esses últimos, que só são donos dos seus próprios corpos, o que resta é vender a sua vitalidade para quem possui os meios de produção. Este trabalho que produz mais-valia é também um trabalho alienado. Alienação em Marx é separação. O trabalho no capitalismo está separado do trabalhador. Por mais que seja ele quem executa o trabalho, a alienação ocorre em 3 dimensões. A primeira é mais clara. O trabalhador não é dono daquilo que produz, afinal, ele trabalha para alguém que é dono de tudo aquilo e ele recebe um salário no final do mês. Essa condição faz com que o trabalhador não se identifique com o trabalho, pois o que lhe interessa é somente a grana que vai receber com aquilo. A segunda dimensão é próxima à primeira. O trabalho serve apenas como obtenção da sobrevivência, não servindo para tornar o trabalhador melhor. No trabalho, que não lhe interessa, ele não se realiza, ele não sente que sua vida está melhorando.
Pelo contrário, ele só se realiza, só curte o que não está vinculado ao trabalho. Um exemplo disso é acompanhar algum barzinho após o expediente, o chamado happy hour. Lá todos estão felizes, ainda com as roupas do trabalho e descarregando o peso de ter ficado 8 horas ou mais em um único ambiente. A terceira dimensão vem do processo de fragmentação do trabalho no capitalismo. Os proletários, quando trabalham no sistema industrial, são cada vez mais especializados em fazer apenas uma tarefa e fazê-la infinitamente e repetidamente. Pense no exemplo da camiseta que utilizamos no vídeo passado. Aquele trabalhador corta o tecido da camiseta o dia todo. Ele só faz isso. Ele não sabe fazer a camiseta inteira. Portanto, ele realiza um trabalho fragmentado. Como gostar de fazer um trabalho assim? O desinteresse, a não realização e o foco somente na grana é uma realidade quase que óbvia diante desse trabalho. Infelizmente, Marx dirá que ninguém está fora desse tipo de trabalho. O trabalhador alienado é quase que hegemônico na sociedade capitalista. Podemos perceber ele acontecer desde a produção de coisas materiais, como carros, geladeiras, celulares, até no âmbito acadêmico, com pesquisas científicas, artigos científicos e descobertas. Ora, mas se todos estão alienados no seu trabalho, por que continuamos a trabalhar assim? Nós continuamos satisfeitos com essa condição por conta da ideologia. O que é isso? Ideologia, segundo Marx, é como se fosse uma máscara da realidade. A ideologia é uma inversão de como as coisas estão postas. A ideologia funciona para esconder como as coisas realmente são. São vários os instrumentos usados pela ideologia. Música, filmes, livros, leis, religião, cultura, jogos, hábitos alimentares. Tudo isso pode funcionar para esconder a realidade da vida material. Quer um exemplo? Você, antes de querer ou comprar um celular da maçã, pensou nas péssimas condições de trabalho dos chineses que produzem esse celular? Antes de comprar uma roupa em uma loja de departamento, já pensou nas costureiras bolivianas que estão escravizadas para produzir essa roupa barata? Não, claro que não. E por quê? Porque interessa a nós é a marca, o estilo, o design, o corte, o gosto, o luxo, a diversão. Ou seja, tudo aquilo que esconde como a coisa realmente está sendo feita. A ideologia nos pega profundo. Todos nós sonhamos com coisas que podemos comprar. Esperamos o salário do final do mês na intenção de gastar com aquele objeto há tanto tempo desejado. Nós cansamos de ficar horas e horas sentados na frente do computador, fazendo relatórios que ninguém vai ler, mas o que importa é o que no final do mês um salário me espera. E esse salário já está prometido. Aquela viagem, aquele celular, aquela roupa, aquele carro. Uma vez comprado o objeto, entramos no mesmo ciclo novamente, odiando o trabalho, mas indo trabalhar para comprar as coisas que logo em seguida serão substituídas por outras. Triste condição a nossa, não? Como sair dessa? Marx dá uma ideia. Ter a consciência da sua condição é o primeiro passo. Esperamos que com esse vídeo talvez tenhamos alcançado ele. Até o próximo vídeo e tchau! E aí, gente, para terminar, né, nossa aula de hoje, nós vamos compreender, né, Karl Marx, ele compreende esse processo. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começar, Karl Marx vai afirmar, então, nesse processo todo, né, que o único meio e a única solução para acabar com essas contradições do capitalismo seria, então, uma revolução proletária, onde o sistema econômico vigente deveria ser destruído, né? A propriedade privada e os meios de produção, então, deveriam ser uma propriedade comum, onde todos seriam operários, mas onde todos seriam donos ao mesmo tempo. Então, para Karl Marx, a única saída seria esse processo aí conhecido como socialismo, que é o primeiro tempo, né? Lembrando que socialismo e comunismo são coisas diferentes, tá? Mas isso é tema para a nossa próxima aula. Então, ó, na aula de hoje nós falamos de 4 conceitos importantes para entendermos o marxismo, né? O materialismo histórico, a luta de classes e suas relações, né? A coisificação, o processo de alienação, a mais-valia, o trabalho, e entendemos, então, um pouco aí da generalização do pensamento de Karl Marx em relação ao pensamento da sociedade. Nós podemos ver Karl Marx tanto em filosofia como em sociologia, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, mandando mensagem pra gente. E a nossa aula de hoje, eu acho que era isso, tá bom? Ó, hoje nós tivemos mais gente, eu acho que funcionou mesmo essa... Eu pensei assim, gente, a aula de segunda-feira de manhã não vai ter ninguém, mas tá legal, tivemos 10, tá melhor, tá bom? Abraço pra vocês, beijo, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.